E, para começar, nós começamos com o básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo, semana passada, nós trouxemos intuição, e como ficou ali, quicando entre intuição e inspiração, pô, podia ter trazido. Então, hoje a gente traz inspiração, e no final desse básico do Espiritismo, nós vamos unir as duas para facilitar o entendimento. A gente começa, então, com inspiração. O que é? Eu não trouxe inspiração do ponto de vista científico, neurocientífico, filosófico e até mesmo no sentido teórico. Mas a gente optou hoje por focar somente na inspiração segundo o Espiritismo. Então, a inspiração segundo o Espiritismo é um tipo de comunicação mediúnica que nos auxilia na percepção de ideias e tomada de decisões. Aquela sensação que ouvimos uma voz e a seguimos, ou não, mas é possível ter a percepção de que a ideia não é inteiramente sua. Então, a intuição é, às vezes, você estar numa situação em que, bem provavelmente, você seguiria em frente e você ouve aquela voz dentro de você: olha, vai para a direita, é melhor. Você não segue, acontece ou não alguma coisa naquele caminho reto, e às vezes você segue essa inspiração e acaba tendo uma graça no caminho, né? Então, isso é inspiração, é a voz que canta dentro de você, é a voz que tenta te auxiliar. E aí fica aquela questão: mas, Aderlei, espera aí, se é uma voz dentro de mim, isso é mediunidade? A inspiração é algum tipo de mediunidade? Porque eu lembro que você falou que intuição não era mediunidade. No final, a gente vai fechar tudo. Então, aqui, inspiração é mediunidade? No livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, desculpa, a gente está tão acostumado a falar livro dos Médiuns, no livro, está tão acostumado a falar livro dos Espíritos. No livro dos Médiuns, os Espíritos explicam acerca desta mediunidade. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, toda pessoa que recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. Então, sim, inspiração é uma maneira é uma forma de mediunidade, é uma manifestação mediúnica, é um evento mediúnico, né? Lembra lá que tem gente que diz: olha, a minha intuição não falha. Em verdade, a frase aí deveria ser: a minha inspiração não falha. Mas tem um ponto aí que a gente traz e que é importante. Quem nos inspira? Porque se é uma faculdade mediúnica, eu tenho do outro lado mais alguém. Então, quem nos inspira? Em geral, esta comunicação é feita por bons espíritos, como nossos espíritos protetores, os mentores, com o propósito de nos auxiliar e aconselhar, e não influenciar em nossa encarnação como podem fazer espíritos inferiores. Então, a gente tem 2 pontos que a gente pode trabalhar aí com muita cuidado. Então, o espírito benfeitor, quando ele me dá uma inspiração, ele não está querendo mexer na minha programação reencarnatória, ele não está querendo mexer no meu livre-arbítrio. Ele está querendo dar um auxílio no sentido de me ajudar ou me aconselhar. Isso é possível. Isso é possível.
Se você vê que uma criança está indo para um local onde ela vai se machucar, você fala: olha, eu não iria por aí. Olha, isso não é bacana. Se você vê uma pessoa começar a entrar num desvio, que você olha e diz: ixi, isso lá na frente não vai dar certo, você vira e diz: olha, fulano, não é bacana você fazer isso. Não é legal, você vai complicar a sua vida se você seguir esse ritmo. Então, você não está mudando a história de ninguém. Muito embora aquele conselho possa mudar a história da pessoa, mas a decisão foi da pessoa. Você simplesmente falou. E a gente tem lá, para concluir, a lâmina anterior. Tudo depende da minha sintonia. Porque na lâmina anterior a gente falou de bons espíritos, e não bons espíritos, né? E aí a gente precisa trazer isso aqui. Ainda no livro dos médiuns é dito que a inspiração nos vem dos espíritos que influenciam no bem ou no mal. Porém, ela é antes daqueles que nos querem bem e dos quais, frequentemente, por erro, não seguimos os conselhos. Tá, Derlei, como é que funciona isso? Me explica, por favor. Então, a prioridade, vamos dizer assim, para inspirar-nos é do bem. Mas aí o bem vira e diz para você assim: rapaz, você acabou de receber, você está cheio de contas para pagar, por que você não paga a conta e abre mão desse prazer fugidio? Aí eu olho, então, eu sei que eu tenho conta para pagar, mas eu preciso relaxar também, né? Nessa hora, eu estou fechando o canal para o bom espírito e estou abrindo o canal para o mau espírito. Vai, você precisa descansar. Que conta você resolve depois? Conta você resolve depois. E aí lá vai você para o choro e ranger de dentes. Porque é isso que acontece. Se eu não me assenhorar de mim mesmo e dizer, não, isso eu tenho que pagar, então eu vou pagar, porque na hora de pedir foi acertado que eu pagaria, não vai dar certo. Outro dia, tem até um tempinho, eu vi eu quero acreditar que era um comediante, estou fazendo um esforço enorme para acreditar que era um comediante, que botou numa rede social, eu não lembro nem qual, ele botava dizendo que, olha, você desculpa, mas eu não vou pagar, vou pagar. Me emprestou porque quis, eu preciso relaxar, eu preciso descansar, eu preciso viajar, eu não tenho que pagar conta, eu não tenho que pagar dívida. E juntando com outra coisa que eu vi, eu espero aí 5 anos, vai liberar meu nome e eu vou fazer tudo de novo. Oi? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque isso não é só o não pagar. Eu estou me levando para um caminho que é um caminho ingrato, que é o caminho da ignorância. Eu sei abaixar a cabeça na hora de pedir, mas eu arrumo desculpas outras na hora de pagar. Que é o famoso, olha, eu te pedi porque eu ia receber do fulano, aí eu te pedi porque o fulano ia me pagar, mas o fulano não me pagou, então eu não tenho que te pagar. Oi? Você não fez negócio com fulano, você fez negócio com a pessoa que te pediu, só que a pessoa que te pediu alega que o fulano não a pagou. Isso não bom. A gente ainda tem aqui, antes, a Mari traz para a gente. A psicofonia pode ser uma inspiração da espiritualidade. Então, inspiração é um tipo de mediunidade. Psicofonia, um outro tipo de mediunidade. São duas mediunidades completamente diferentes, né? Na inspiração, eu tenho aquele toquezinho ali, muito sutil, muito tranquilo. A psicofonia, eu tenho uma mensagem, né? A inspiração, ela é uma mensagem para mim, e normalmente ela vem
de pouco a pouco, bem de pouco a pouco. Então, estou eu lá na largada, vai todo mundo seguir reto, porque esse é o caminho. E aí eu tenho uma inspiração dizendo, olha, vai pela direita. E eu olho e digo, mas puxa vida, todo mundo vai reto, eu vou pela direita, mas até que faz sentido. Ou seja, eu raciocino em cima disso, até que faz sentido. Todo mundo vai sair reto, vai dar um bolo danado, eu saio aqui pela direita, recupero, lá na frente eu entro. Então, essa inspiração ela é diretamente para mim, é para me ajudar, né? A psicofonia, não. A psicofonia ela é uma mensagem em alguns pontos completas, né? Estou num local escuro, não consigo sair desse local, preciso de ajuda para sair daqui. Isso é uma psicofonia. Eu não tive tempo de me despedir dos meus e não fazia ideia de que o outro lado realmente existia. Então eu aconselho a todo mundo que, se puder, se prepare do lado daí, porque o lado de cá é onde eu me encontro comigo mesmo. Aqui eu tenho um espelho que não mente. Eu sou eu, tipo de psicofonia. E tem aí um zilhão de tipos de psicofonia, mas inspiração é um tipo de mediunidade, psicofonia é outro tipo de mediunidade. Normalmente, na inspiração, parece que é um pensamento, mas, em verdade, é uma ideia que não faz parte do meu grupo de pensamentos. Isso, para mim, fica muito claro. Na psicofonia, algumas vezes, ainda que seja dentro, eu literalmente ouço a voz. Não vem como pensamento, embora isso venha como pensamento também e esteja dentro da minha cabeça. Mas eu ouço nitidamente a voz. Nitidamente. Eu estou lá concentrado, estou esperando uma mensagem, estou numa mesa mediúnica. Não se pratica mediunidade fora de ambiente controlado, por favor. Então, eu estou lá na mesa mediúnica e aí eu sinto a aproximação, sinto a presença. Em alguns casos, escreve para mim, por favor. Em outros casos, sai falando e eu vou tentando acompanhar, vou tentando, porque a gente ainda lembra que é do médium a responsabilidade de fazer a interpretação e a tradução. Então, às vezes, o espírito chega extremamente irritado, extremamente com palavras de baixo calão. Eu tenho que transformar isso em palavras aceitáveis, né? Sem perder a essência do que ele disse. Inclusive, em alguns casos, não é raro, na mesa mediúnica, você chamar o orientador e dizer, olha, eu estou aqui com uma pessoa, para não chamar de espírito, né? Eu estou aqui com uma pessoa e ela está extremamente irritada, ela está xingando muito, ela não está querendo nem conversar, ela só xinga, e eu não vou trazer isso para o papel. Para casa eu posso registrar, né? Acabei de receber aqui uma comunicação na qual o espírito só xingava, então eu optei por não registrar. Vai lá para o grupo de mediunidade de mensagens daquela pessoa, nos grupos que separam. Nos grupos que não separam, vai para o grupo de mensagens, pronto, e acabou. Mas são dois tipos diferentes de mensagem. E muita gente pergunta como desenvolver a inspiração. A gente tem vários caminhos para desenvolver. Estar receptivo ao bem. Se eu estou receptivo ao bem, o bem vai se achegar mais a mim. Se eu estou receptivo, ele naturalmente ele se aproxima. Um outro método, o Evangelho do Lar, sempre ajuda. O Evangelho do Lar ajuda em tudo, viu, gente? O Evangelho do Lar ajuda muito. Cultivar bons pensamentos. Então, eu não deixo aquele pensamento pequeno, eu não deixo aquele pensamento mesquinho, aquele pensamento de pouca monta tomar conta de mim. Eu não alimento esse pensamento. Eu alimento sempre o lado positivo da coisa e alimento sempre os bons pensamentos. Postura voltada para o bem. Porque não adianta nada eu alimentar bons pensamentos, mas quando eu estou com aquelas pessoas que não têm bons pensamentos, eu acabo
para ser aceito na tribo, eu acabo concordando com tudo da tribo. Gente, experiência própria, não faz isso. Pode ser você, pode ser o bem, que a tribo, se tiver que te acolher, ela vai te acolher. Eu faço parte de um grupo em que, assim, 99% das pessoas são pessoas voltadas para um caminho de pensamento totalmente diferente do meu. Supostamente eu não seria aceito, no entanto, eu sou querido no grupo. Me bagunçam a vida? Bagunçam a vida. Me provocam até não aguentar mais? Me provocam até não aguentar mais. Mas nas reuniões, se você não vier, não vai ter graça. E pessoalmente não fazem essas provocações todas, né? Então, eu posso sim estar naquele grupo e dizer, olha, eu não concordo. Aí postam lá um vídeo de alguém brigando no trânsito, todo mundo ri. Aí tem sempre alguém que bota assim, ó, espera o Aderlei. Às vezes, quando eu estou de bom humor, eu entro e digo, gente, vocês estão achando desgraça onde tem desgraça? Está errado, não faz isso. Aí todo mundo ri e tal, mas a mensagem está dada, a mensagem está lançada, né? Aparece alguma coisa em comum, chama o Aderlei que ele explica. Aí, quando eu estou de bom humor, eu vou lá e eu entro na brincadeira. Eu vou lá, dou a explicação. E aí tem um colega que sempre bota, eu vi isso no Google. Aí eu olho, quando eu estou de bom humor, eu digo, fui eu que coloquei. Quando eu não estou de bom humor, eu viro e digo, vai lá no Google e pesquisa. E vai. Então, você não vai não ser aceito pela tribo porque você é diferente. A tribo, inclusive, precisa de alguém diferente para gerar o balanço. No grupo de estudo, tudo que aparece de ruim no mar, a galera vem para cima de mim. Aderlei, e aí, o que houve? Aí eu vou atrás da notícia, vou atrás do acontecimento, vou atrás da resolução, vou atrás se houve punição ou não e explico a situação, pronto, e acabou. Hoje mesmo eu fiz isso com um guindaste. Eu falei, olha, eu não entendo nada de guindaste, mas o Luiz, que já trabalhou com guindaste, esse vídeo é antigo e ele explicou na época. É isso, pronto, pronto. Então a gente precisa ter uma postura voltada para o bem. E promover a reforma íntima sem martírio. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Ainda não dá para mudar A, tenta mudar B, C, D, E. Ainda não dá para mudar nada, começa a se preparar para fazer essas mudanças. É assim que funciona. É assim que vai ser. É assim que tem que ser. Só não desiste de você. Só não abre mão de você. Né? E a gente tem, para encerrar, vale reforçar intuição e inspiração de uma maneira muito simples e muito direta. Intuição são os conhecimentos interiores aflorando através de um processamento que nem sempre você acompanha. Então, a intuição, você tem o conhecimento dentro de você, só que você não tinha o conhecimento dentro daquela lógica, e aí vai. Um exemplo que me vem muito à cabeça é que a gente, bem pequeno, via um instrutor fazer uma coisa com o veleiro, a gente ficava encantado, ele parava o veleiro bem colado na linha de largada, quando dava a largada, ele botava o veleiro para andar. Isso já tem muitos anos. Então, nos reunimos outros dias, a turma daquela época, e veio essa ideia. Mas como ele parava o veleiro? E aí todo mundo já velejando, todo mundo já calejado em vela, a gente começou a fazer cálculos. Não, ele bota a mezena para lá, ele bota o grande para cá, e aí vai dar um contravento, e aí vai dar isso, o barco para, não faz sentido. Então, aí ele tem essa não faz sentido. Então, num almoço, a gente não conseguiu achar qual era a técnica da pessoa, e a pessoa já tinha voltado para o plano espiritual. Um belo dia, tinha 2 deles, e eu era um numa regata, tempo muito ruim, muito feio,
e a gente foi buscar a medalha num barco que estava parado, num barco da Marinha, que estava dando camiseta, brinde e tudo mais. E aí, na hora que a gente está chegando no barco, um outro barco entra na frente com tudo. Ia ser um estrago absurdo. Nessa hora, o colega que estava comandando faz isso com a vela tal, faz aquilo com a vela tal, vou eu fazer isso com o leme, o barco estagnou. Nisso que estagnou, o outro entrou, pegou, passou, a gente voltou a andar. Quando a gente acabou de pegar a camiseta, um olhou para o outro. Chefe Valdir, né? Ele falou, é. Falei, então aprendemos. Ele falou, aprendemos. Eu falei, faz de novo. A gente se afastou e antes de pegar o reboque estava vindo, a gente vamos parar aqui para esperar o reboque. Conseguimos parar. Entendemos. Isso é resultado de tudo que a gente tem dentro. Então, foi uma intuição no momento para não acontecer um abarroamento, para não acontecer um acidente. Então, vem muito naturalmente. Os dois pensaram exatamente as mesmas coisas. Só que ele jogou a vela para um lado, eu pensei em jogar para o outro, mas o resultado seria o mesmo. Pronto. A partir daquele momento, a gente já sabe como manter um barco à vela totalmente parado, sem estar na linha do vento. Pronto. Isso é intuição. Inspiração são conselhos externos às suas ideias. Então, eu não sei como parar o barco. E aí me vem uma intuição. Joga a vela A para lá, joga a vela B para cá, faz isso com o leme. E aí eu sigo tudo na hora e funciona. Aquilo passou a ser um saber, mas foi um saber que veio de maneira externa. E isso é muito, muito, muito bacana. E assim a gente teve o conceito de inspiração no nosso básico do espiritismo.